A Deus, o que é de Deus. A liturgia do 29º domingo do tempo comum, ano A, tem como tema principal a subordinação de nossa existência a Deus num compromisso efetivo com o mundo novo. Na passagem da primeira leitura do livro do profeta Isaías, refletimos sobre a necessidade de entregar nossa existência nas mãos de Deus, que é o Senhor da história. Somos instrumentos preciosos em suas mãos, porque assim Ele o quis. O profeta Isaías fala de um momento muito importante na história do povo de Deus, ou seja, o final do exílio entre 550 e 539 a.C. O texto que meditamos pertence ao livro da Consolação. Nesta passagem, o profeta nos fala da ação de Ciro, possibilitando que o povo de Deus retorne à sua terra. Por desígnio de Deus, o libertador é um rei estrangeiro. Deus não hesita em suscitar um Messias estrangeiro, um rei persa que adora outros deuses. Nem por isto o povo deverá adorar Marduk, o ídolo dos povos babilônicos, mas deverá manter e crescer em sua fé e fidelidade a Javé. Ciro é um instrumento para que Deus atue no mundo e na história. Muitas vezes parece que Deus está distante, mas o profeta revela a presença, a ação e a intervenção divina. Deus jamais se faz indiferente e passivo frente à nossa história. É preciso que nos entreguemos em suas mãos e compreendamos a sua lógica. Deus age por meio de nós, apesar de não merecermos, apesar de nossas fraquezas, ou até mesmo por causa delas. Ele é totalmente livre para chamar a quem bem quiser. Na passagem da segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo se dirige à comunidade de Tessalônica, uma comunidade numerosa, entusiasta e formada por pagãos convertidos. Apesar das perseguições e provações, ela deve progredir na fidelidade ao Evangelho, convertendo-se em alguns aspectos. Todavia, encontra nela as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A comunidade é, pela vivência das virtudes, um retrato vivo interior da jovem nascente igreja. Fé, adesão ao Evangelho em constante conversão e transformação. Reconhece nela uma fé ativa que não se acomoda e tampouco permite a evasão, a fuga de reais compromissos. Esperança. Uma comunidade que seja firme, marcada pela entrega, partilha e doação. É preciso manter acesa a chama da esperança, mesmo quando ela parecer não existir, em meio às dificuldades, perseguições e incompreensões. Caridade. Uma comunidade que se esforça para viver o amor efetivamente, pois quem ama empenha-se em fazer sempre o melhor para Deus e pelo próximo. A comunidade não caminha à deriva e condenada ao naufrágio, e o apóstolo tem consciência de que a formação doutrinal da comunidade ainda ficou a desejar quando por ela passou. Renovemos e aprofundemos o entusiasmo e empenho na evangelização, apesar de encontrarmos hostilidades, dificuldades, provocações e incompreensões. Na passagem do Evangelho, São Mateus, capítulo 22, versículos 15 ao 21, mais uma vez, Jesus está diante de seus opositores, que são os dirigentes judeus, herodianos e saduceus. Encontra-se em Jerusalém, aonde vai se desenrolar
o confronto final entre ele e o judaísmo. Depois das parábolas que ele dirigiu aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, as autoridades procuram um pretexto para matá-lo. Preparam-lhe uma armadilha. É lícito compactuar com o sistema de exploração? É lícito ou não pagar tributos ao imperador de Roma? A conclusão a que se chega é que se deve contribuir para o bem comum, mas tendo Deus como único Senhor. O homem, sendo imagem de Deus, somente a ele pertence. Deus é seu único Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Logo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus significa a César o tributo, mas a Deus a vida do povo. Jesus dá a entender que pagar o tributo à autoridade imperial é lícito. Entretanto, o que mais me interessa é que seja dado a Deus aquilo que lhe pertence, a vida do povo. Assim como na primeira leitura, no Evangelho, há uma mensagem transparente. Os grandes da terra devem se colocar a serviço dos pequeninos, glorificando o verdadeiro Senhor. Para Jesus, a submissão deve se dar única e exclusivamente a Deus. O homem e a sua vida pertencem a Deus. É preciso, portanto, redescobrir a centralidade de Deus em nossa existência, pois não há felicidade sem Deus. Como discípulos missionários do Senhor, não podemos nos omitir na construção de um mundo melhor, conquistando direitos e cumprindo deveres. O compromisso com o novo céu e a nova terra, com o mundo futuro, não nos dispensa de compromissos irrenunciáveis no tempo presente. Portanto, a esperança é uma só. A esperança do céu se dá na construção de um mundo novo, a partir deste exato momento da história que vivemos, com renovados compromissos sociais e políticos. Jamais devemos nos omitir na construção e promoção da cultura da vida, da dignidade e da paz, como instrumentos que somos nas mãos de Deus, pois a fé cristã não é evasão, alienação, fuga ou o abrir mão de compromissos sagrados. Muito pelo contrário. Oremos. Ó Deus unitrino, que jamais abusemos do poder que nos é confiado e que toda a autoridade constituída sirva para o bem de todos, com a força do Espírito e conforme a palavra do Verbo encarnado, para que todos os povos vos reconheçam como o único Deus a ser adorado, amado e servido. Amém. A Deus o que é de Deus.